são fatores... Oi, tá ouvindo? É que começaram a gravar o vídeo. Ah, tá. Tá bem. Outros fatores são na formação intrauterina, tá bem? A criança, lá na sua formação de bebê, ela já vem com a predisposição genética para o autismo, tá? E o autismo, a criança que nasce autista, ela vai ser autista para o resto da vida, tá? Não tem nenhum tratamento que a criança deixe de ser autista, né? Ou o adulto deixe de ser autista. Mas existe sim intervenções precoces que é capaz de fazer com que a criança consiga receber estímulos do meio, né, e modificar algumas questões comportamentais, tá? Outra coisa que eu queria falar um pouquinho sobre os sinais de alerta, tá? O autista tu já consegue perceber um diagnóstico quando a criança já tem 12 meses de vida, já começa a apresentar as características. Atualmente, crianças bem menores já começam a aparecer as características, né? Que são poucas expressões faciais, baixa contato ocular, né? Ausência de sorriso, pouco engajamento sociocomunicativo, são crianças que não têm interação social, né? São crianças que têm um déficit na comunicação, não é todo o autista que tem uma falha na comunicação, tá? Mas tem alguns que sim, que são autistas verbais, outros não verbais, tá? Outras características também são crianças que têm pouca atenção compartilhada, são crianças que têm uma dificuldade de interagir com outras pessoas e com outras crianças também, que a gente fala que são os pares, né? São as crianças da mesma faixa etária. Vou falar um pouquinho também sobre o que é que as pessoas têm uma dificuldade de entender alguns comportamentos, né, da criança autista. Ai, por que ele faz isso, né? Por que ele tem esse comportamento? Tá? Que são crianças que têm ecolalia, estereotipia, né? O que é ecolalia? É uma fala... O que é a fala ecolálica, né? São crianças que algumas vezes repete falas de desenho animado ou repete frases ou palavras sem contexto, né, naquele momento, tá? Repete muito também movimentos do corpo, que daí a gente já entra para estereotipia, são comportamentos estereotipados, aquela criança que fica se balançando, né? Por que disso? Por que ela faz isso? Tá? Por que a criança precisa fazer isso? Que a gente fala que alguns autistas têm o transtorno do processo sensorial. O que é isso? Que é o TPS. Transtorno do processo sensorial são algumas habilidades sensoriais que nós temos, neles são ineficientes. Tá? O que é isso? Pode apresentar uma baixa sensibilidade, maior ou menor. São crianças hipersensíveis. O que é um autista hipersensível? Ele sente muito. Sente o quê? Tá? O som, o olfato dele, as questões auditivas dele, ele evita toque. As luzes incomoda, ele prefere ficar mais no escuro, não no escuro em geral, mas luzes mais baixas. Luzes muito fortes, isso incomoda ele se desorganiza em vários momentos, tá? Crianças que precisam, muitas vezes, de um ambiente mais tranquilo, tá? Eles têm uma hipersensibilidade, tá? Também tem uma dificuldade muito grande de ter esse contato. Às vezes a pessoa diz, mas ele não é afetuoso. Não, ele é, só que ele não gosta que toque nele. Ele gosta de conversar, gosta de dialogar, só que evita o contato, evita o beijo, evita o abraço, porque ele tem uma hipersensibilidade, tá? E autistas com hipersensibilidade, a gente tem que respeitar essas questões, que são as suas particularidades.
Eles podem, sim, interagir, só que interagir com as suas particularidades, não precisando tocar nele, evitando beijá-lo, porque isso vai incomodar, vai desorganizá-lo. E o que é o hipo? São crianças hipossensíveis, são crianças que precisa que agarre, precisa que toque, são crianças que ficam girando, correndo, eles têm que externar, eles têm que, muitas crianças, eles precisam ser intenso, eles têm essa intensidade, e eles precisam disso para se autorregular. São crianças que muitas vezes têm que caminhar de um lado para o outro e está tudo bem, né? São crianças que precisam, muitas vezes, quando elas estão desorganizadas, que a gente agarre, que a gente aperte, que a gente toque nelas, tá? Eles precisam disso, eles sentem muito, eles são muito intensos. E tem os hipersensíveis, que são aqueles que não gostam do toque, não gostam da interação, tem uma dificuldade muito grande de ir em lugares que tem barulho, a shopping, a cinema, a festinhas de aniversário, incomodam. São pessoas que preferem mais ficar sozinhas, ter relacionamento e relações interpessoais online, preferem mais ficar em casa, quando vão à escola, não gostam muito, são aquelas crianças que não participam na hora do recreio, da interação social com os outros, preferem mais ficar sozinho, porque eles têm uma hipersensibilidade. E sentir isso incomoda eles. E pode desencadear uma crise quando a gente força a criança a interação social, a ir em lugares que elas não gostam, tá? Gera uma crise. Essas crises, muitas vezes, vêm com algum sinal, né? A criança começa a se embalar, tu já começa a perceber que ela está incomodada com aquele ambiente, ela está inquieta, e isso está desencadeando uma desorganização sensorial nela, tá? Porque algo está incomodando e ela precisa sair daquele ambiente para se autorregular. Quando ela vai numa festa de aniversário, muitas vezes, tipo, a família não entende, não sabe, né? Em alguns momentos, o porquê que ele não gosta. E leva ele, às vezes a criança precisa sair daquele ambiente ali, ir para a rua. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não, não. Eu acho que é o microfone de alguém que entrou agora que está aberto. Ah, tá. O que é estereotipia? Só para falar um pouquinho, então, o que é estereotipia, que são esses movimentos repetitivos, tá? Que são os STINs também. O meu irmão, ele tem uma estereotipia. Vou falar um pouquinho o que é a estereotipia dele. Ele gosta de ver TV sozinho, tá? Quando ele está na sala, ele está vendo TV, se a pessoa vai na sala e fica conversando, outras pessoas conversando no mesmo ambiente que ele está, ele tem uma estereotipia que é um movimento repetitivo de bater na perna. Esse bater na perna, que ele bate assim, ó, na perna, é para se autorregular. Algo está fazendo, o meio externo está fazendo com que ele se desorganize. E aí ele faz esse movimento de bater com a mão na perna assim, para se autorregular. Tem alguns profissionais da área da saúde, médicos, psicólogos, que na terapia querem tirar os STINs, né? As estereotipias. Eu não concordo, tá? Para mim, alguns STINs e estereotipias, elas são saudáveis. Por que eu vou tirar aquilo dele se aquilo faz ele se autorregular? Por que eu vou tirar esse comportamento dele? Eu posso tirar, sim, estereotipias e STINs que prejudiquem ele. Tá? Se ele estiver fazendo algum comportamento de se autoagredir ou de se machucar, tem muitas estereotipias que são, né, de se lesionar algumas vezes, crianças que batem com a cabeça na parede, crianças que dão um soco na cabeça, tá? Que são estereotipias. A gente, sim, pode tirar esses comportamentos, tá? Mas comportamentos que faz a pessoa se autorregular só porque a sociedade acha diferente,
né? Eu acho que a gente não tem que tirar. Todo mundo, eu digo que todo mundo tem um instinto, todo mundo tem uma estereotipia. Eu digo que as pessoas neurotípicas têm, sim, algumas estereotipias. Quando a gente chega em algum lugar que a gente não conhece as pessoas, algum lugar que nos deixa ansioso, desorganizado, a gente tem algum movimento que automaticamente a gente faz para se tranquilizar e se autorregular. Ou vai mexer no cabelo, ou vai mexer na orelha, ou vai ficar passando a mão na perna, ou batendo o pezinho, batendo a perninha, mas a gente faz. Só que a gente tem esse filtro, né, de não deixar as outras pessoas verem. E eles não, eles são intensos, eles vão fazer, né? E tá tudo bem. Para mim, eu acho que tá tudo bem. Né? Agora, aquela estereotipia que vai lesioná-lo, que vai machucar, ok, a gente pode reduzir esses comportamentos e tirar esses comportamentos inapropriados. Tá? Eu tenho alguns pacientes que chegam no consultório, que agora eu estou somente no consultório, as mães chegam, eu quero que ela pare de se embalar. Eu não quero que ela fique fazendo esse movimento aqui, quando ela está vendo o desenho e ela gosta de ver. Né? Eu disse, mas esse comportamento é porque ela está feliz, né? Ela está intensa, ela gostou do desenho, não vai deixar a criança se embalar a manhã inteira ou o dia inteiro, mas um pouquinho, ela se autorregular novamente, por que não pode? Né? Porque a sociedade vai achar estranha ela fazer esse movimento? E eu digo assim, olha, eu não tiro estereotipia de crianças se são estereotipias que são saudáveis, que vão fazer ela se regular novamente. Agora, se isso estiver machucando ela, tá? Lesionando ela, ok. Bater a mão, né? Esse movimento de flap que as crianças fazem, que eu digo, ele está feliz, deixa ele fazer esse movimento um pouquinho. Não vai deixar a criança ficar sacudindo as mãos 24 horas. Mas um pouquinho, para ele se autorregular novamente, tá tudo certo, tá tudo bem. Só que a gente, né, vai muito pelo que a sociedade impõe, né? São as regras sociais de comportamento. Ai, que estranho uma pessoa ficar, quando recebe um presente, ou tá feliz, ou gosta de ver o desenho, sacudir as mãos, né? Ai, uma pessoa tá andando para um lado e para o outro, ou ela está se embalando um pouquinho. Enfim, são coisas que vai chegando para nós e eu quero deixar para vocês, né, que provavelmente vocês veem no trabalho de vocês, na escola, em vários outros lugares, pessoas que têm alguns comportamentos ditos inapropriados, né, que eles fazem e tá tudo certo. Só que para nós, né, não está tudo certo, mas para eles está. E eu acho que a gente tem que aceitar e entender o porquê que eles fazem isso. Eu atendo um autista adulto, ele é um autista leve, né? E um dia eu perguntei para ele qual era a sensação dele fazer essa estereotipia, né? Ele tinha uma estereotipia que ele precisava, em alguns momentos, fazer isso aqui com as mãos assim na frente do rosto dele, né? E aí eu perguntei por que ele fazia, né? Que sensação dava nele esse movimento? Ele disse que era a mesma sensação de quando tu come algo e quer comer um doce. Aquele prazer de comer um doce, de te satisfazer, era essa emoção que ele tinha quando ele fazia isso aqui. Ele precisava fazer em alguns momentos. Só que, claro, né? Ele fazer isso dentro de uma sala de aula, ele fazer isso dentro do ambiente de trabalho, as pessoas vão olhar e não vão entender que ele fez esse movimento aqui para se reorganizar novamente. Algo desencadeou isso nele, né? Pode ser estímulos de fora, pode ser algo que incomodou ele e ele precisou fazer esse movimento para se autorregular. O que eu queria mais falar para vocês de importante sobre o autismo, tá? Coisas que
eu acredito que são pontos chaves, né? Eu já falei sobre a ecolalia, sobre a estereotipia, os sinais de alerta, né? Outra coisa que eu queria falar é que quando uma criança ela está desorganizada, tá? Ela está sem terapia, sem estimulação, tá? Isso interfere muito no ambiente familiar, tá? Não só aquela criança está em sofrimento, como também a família, tá? Muitas vezes crianças com TEA têm distúrbio do sono, né? A gente tem que investigar o porquê que está ocasionando isso, tá? Tem crianças que passam semanas sem dormir, tem crianças que têm seletividade alimentar, que não comem. Por quê? Por que não comem? Porque elas têm o distúrbio do processamento sensorial. Algo está desencadeando isso. A textura do alimento incomoda. Tá? Tem crianças que tomam só líquido, tem crianças que preferem comer determinado alimento, que tem uma seletividade tão extrema que só come um alimento. Eu atendia um menino que ele só comia nuggets, café da manhã, no almoço e na janta, e tinha que ser a mesma marca do nuggets, não podia ser outra marca, e ele sabia que se era outra, ele não comia. Né? Então, assim, fazer uma terapia de integração sensorial é importante, uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com essa criança. Por que ela não dorme? O que está desencadeando o distúrbio no sono dela? De repente, o corpo dela não está produzindo a melatonina, né? De repente, ela está tão desorganizada, gatilhos neuropsicomotores nela durante o dia está deixando ela tão desorganizada que chega à noite e ela não consegue dormir. Tem crianças que passam semanas sem dormir, ou dorme durante o dia e não dorme à noite, e isso vai acarretando também a família, prejudica muito. Uma criança que tem um distúrbio do sono, a família também não vai dormir. Uma criança que tem uma seletividade alimentar afeta também na interação dela social, como é que vai ser na escolinha, como é que vai ser quando ela for num restaurante ou comer fora, ou a família tem que fazer um ritual na hora do almoço, porque ela só come aquilo, né? É bem complicado, assim, e em algumas partes, porque a gente não pode só olhar a criança autista, a gente tem que ver todas as pessoas que convivem com ela, né? Isso vai afetar o ambiente familiar e vai afetar a interação dela social, na escola também, vai ser aquela criança que vai ter uma dificuldade muito grande de participar na hora do recreio, na hora da alimentação, né? São crianças que também têm uma dificuldade imensa de tolerar, tá? De não aceitar frustrações. Isso a gente tem que trabalhar muito durante a terapia. Algumas crises são desencadeadas pela frustração, tá? E isso afeta muito, não só o autista, como a família. Eu não sei se eu falei demais, se vocês querem fazer alguma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Posso? Sim, claro. Eu tenho, meus irmãos já me conhecem, eu tenho 4 sobrinhos autistas, então eu tenho uma familiaridade bastante grande. E eu queria te perguntar, assim, como profissional, porque o que eu vejo no âmbito da minha família, sendo que 2 deles são meus afilhados, o que a gente faz para dar o suporte para a mãe, né? Porque, assim, a mãe, pelo menos 2 delas, dos 4, entraram naquele processo de negação que é completamente normal no início, né? Mas a gente, como um centro, a gente quer amparar a criança, mas também quer amparar a mãe, porque a gente vê que ela está tão perdida quanto, sabe? E qual é esse processo que vocês fazem? Como vocês fazem? Como vocês acolhem? Assim, eu falo muito que a gente precisa, que a família, né, da criança com autismo, ela precisa ter uma rede de apoio, tá? Porque muitas vezes aquela criança, ela vai precisar, tá? E aquela mãe, aquele pai também, né? Muitas vezes aquela criança não consegue ir no supermercado porque não tolera ficar numa fila, exemplo. Precisa de uma rede de apoio para poder dar o suporte para aquela mãe, né? Para ficar com a criança ou para fazer as compras para ela, muitas vezes.
né? Eu digo que, às vezes, a gente vai num local, exemplo, no supermercado mesmo, e a gente vê aquelas crianças tendo uma crise, né? Ah, ele é birra, tá fazendo birra, ó, se jogando no chão, a criança tá gritando, mas tu não sabe o que está passando naquela família. Será que aquela criança ali não é autista e ela não está tolerando ficar num ambiente com muito estímulo, com muito barulho, com muitas pessoas e uma fila grande? Será que tu não podia chegar para aquela mãe, ao invés de estar com um olhar crítico, né? Chegar e dizer para aquela mãe assim, olha, queres que eu fique na fila para ti? Tu vai lá na rua tranquilizar ele, deixar ele um pouco à vontade, eu fico aqui para ti. Mas as pessoas já estão com aquele olhar julgador, né? Ai, porque não dá educação, olha essa criança se jogando, mas não entende o porquê que ela está fazendo isso. E aí, voltando a falar da rede de apoio, né? Essa negação do luto, ele é normal, tá? E todas as famílias passam. Porque tu idealiza um filho, né? Que ele não vai precisar de um suporte terapêutico, né? Quando tu idealiza o maternar, né? Tu acredita que o teu filho não vai precisar de uma intervenção precoce, de uma estimulação, né? E quando a família recebe o diagnóstico de autismo e vem todas aquelas terapias que ele precisa fazer, né? Fono, TO, psico, neuropsicopedagoga, psicopedagoga, aí a família para e diz, mas como eu vou começar a fazer isso, né? O que eu vou fazer? E eu digo que os 50 minutos com a criança no consultório, tá? Não é nada. O que vai ser o estímulo maior vai ser em casa. Aonde aquela família, tudo que a terapeuta passar para ela vai ter que fazer em casa. E ela precisa aceitar o diagnóstico do filho, primeiramente. Porque senão sempre ela vai estar na negação, né? Ou ela vai estar dizendo, não, mas ele faz esse comportamento, por isso, justificando o comportamento da criança. E muitas vezes está evidente o autismo, tá? Está evidente que a criança tem um distúrbio do desenvolvimento, não precisa nem ser só autista, tem N coisas, e aquela mãe tá tão negando e tentando sempre justificar o porquê que ele não fala, o porquê que ele tem esse comportamento, por que ele não interage socialmente, sempre justificando e não consegue perceber, tá? Que o tempo está passando. E aquela criança que poderia ser estimulada, não que ela não vai ter um ganho cognitivo, ela vai, só que a neuroplasticidade cerebral que eu falo, né, que é a capacidade do cérebro possui de se reorganizar e modificar a sua estrutura, é nessa faixa etária pequena. Não que uma pessoa com 15, 20, 30 anos não vai ter essa possibilidade. Vai, só que o ganho vai ser mais lento. Tá? Então, essa idade dessa primeira infância é muito importante a família estar aberta a receber as intervenções precoces e aceitar que a criança precisa sim ser estimulada, ela precisa sim fazer terapia, tá? E que aqueles comportamentos que ela está apresentando não são dos marcos do desenvolvimento infantil, né? Ela precisa ser estimulada. Não sei se eu consegui te responder. Qual é o teu nome? Desculpa. Rayane, conseguiu, Rayane. não? Claro. É muito bom ter essa visão clínica, né? Para a gente saber compreender melhor, né? Na nossa convivência dentro da sociedade, também aqui no nosso caso, a gente saber também lidar, readequar o espaço, né? A nossa própria recepção. Porque um autista que tem, né, um transtorno do processo sensorial e ele tem uma hipersensibilidade, vocês não vão conseguir trabalhar com ele num ambiente com muitos estímulos. Vai ter que ser num ambiente mais calmo, reservado, com poucas pessoas, né? Diferente de outros autistas que têm uma hiporresponsível, que ele é hiporresponsível. Ele precisa disso, ele precisa do barulho, ele precisa do som, tá? Mas a gente percebe que a grande maioria dos autistas, eles têm a hipersensibilidade.
Eles Uhum. preferem, sim, lugares mais tranquilos, Sim, mais reservados, com não muito movimento. sim. E geralmente vai ser esse que chega até nós, né? Isso. Então, eu te agradeço muito, Silene, por tu passar esse teu conhecimento com a gente, é muito bom, tá? Te agradeço demais mesmo. Obrigada. Agora eu passo para Ana, né? E a Ana, para quem já entrou depois, essa que falou agora foi a Silene, ela é neuropsicopedagoga e psicóloga, né? Agora a Ana, ela é dirigente do Vida, lá de Pelotas, ela é referência no magnetismo e principalmente no autismo. E também te agradeço muito novamente, Ana. Posso te fazer uma pergunta? A Claro. Silene é daqui de Pelotas? A Silene é daqui de Rio Grande. Ah, tá, precisando de Rio Grande, tá. Isso. Não, é que eu tive um aluno também autista, né? E eu tinha muita dificuldade, porque eu sou professora do conto. Então, quando eu tinha que ir com eles para a biblioteca, meu Deus, ele era outra criança, assim, ele se transformava total, assim, saía do foco dele, da sala dele, ele ficava... Sim. Obrigada. Obrigada. Comigo, Só então? para responder ela rapidinho, tá? Fica à vontade. É porque assim, ó, o autista, ele precisa de criar uma rotina, tá? E quando algo foge da rotina dele, ele se desorganiza realmente. Eles têm uma rotina estruturada, tá? Não sei se de repente a hora do conto era sempre no mesmo momento, no mesmo dia da semana. De repente é isso, tá? Tem que organizar de alguma maneira e essa quebra de rotina pode ser que sim, deixe ele um pouco desorganizado. Não, eu sempre era no mesmo horário, né? Só que tinha momentos que para eles não ficarem sempre na sala de aula deles, né? Eu levava eles até a biblioteca. Só que ele não gostava. Só que mas aí depois, assim, ó, porque tem toda eles têm que ter uma confiança na gente também, né? E tem que ter toda uma conversa. Hoje, assim, ó, eu encontro... Agora não, né? Porque não se pode sair. Mas encontrava ele nos lugares, ele me chamava, porque ele não tem uma boa dicção, então ele começou a me chamar de cá de pão, que era cara de pão. Então, aonde ele me encontra, já tá do meu tamanho, assim, ele se abraça em mim, sabe, assim, porque daí a gente criou um vínculo bem, bem forte, né? Mas, claro, eu sabia de todas as limitações dele, né? Como de todos os autistas, né? Cada um no seu... É desafiador, mas é uma coisa assim que a gente se engrandece em poder ajudar, né? Sim, compreender, né, outras singularidades, né? A gente cresce muito. Obrigada, dona Andréia. Obrigado eu. Bom, primeiro, prazer conhecer todos vocês. Sejam bem-vindos aqui à minha casa. A Ingrid, né? A Ingrid entrou em contato comigo para a gente ter essa conversa. Me colocou que vocês estavam se organizando, já tinham algumas pessoas em atendimento com magnetismo e com interesse, e alguns pacientes, algumas pessoas já para atender também com autismo, né, com o TEA. Então, assim, deixa eu dizer para vocês qual é a nossa experiência. Eu até tinha separado aqui algumas palestras, mas como a Silene já expôs toda essa parte aí de como vocês podem identificar e conhecer e lidar um pouco com as questões clínicas do autismo, não vou nem precisar fazer isso. Bom, então, assim, o nosso trabalho aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Vida, em Pelotas, ele começou, já tem uns tranquilos 20 anos, com o trabalho com magnetismo para atendimento de autistas. Na época chamava autistas, né? Como é que isso começou? Não foi nada que a gente tenha planejado fazer, tá? Começou
simplesmente por uma criança que nos foi encaminhada, né, pela psicóloga que atendia a mãe da criança, né, porque essa psicóloga considerava que grande parte dos problemas e conflitos que a paciente dela tinha e a dificuldade de melhora estavam relacionados ao filho. Um menino que na época tinha 5 anos e 9 meses. Hoje ele completou 24 anos, agora dia 19, 15 de maio. 19. Bem, então, vejam que desde então ele está conosco. Então, tem todo esse tempo o nosso trabalho. Está entre 19 e 20 anos que a gente trabalha com crianças e adultos, né, portadores do transtorno do espectro autista, dentro de uma sociedade espírita. Creio que somos pioneiros nisso, né, e é daquelas questões que, se a gente soubesse o que o futuro reserva, a gente teria gravado cada cena, né, para que isso ficasse como aprendizado para nós e para quem mais viesse a precisar. Na época em que isso aconteceu, falar-se de autismo era a mesma coisa que alguém chegar para nós e começar a falar em grego. Não se entendia absolutamente nada. Havia pouquíssima bibliografia, o próprio diagnóstico dessas crianças na época era bastante difícil, tá? E esse menino, quando ele foi encaminhado para nós, ele foi encaminhado porque essa psicóloga julgava que a criança tinha um problema obsessivo, tá? Era uma psicóloga espírita e ela achava que, pelos relatos da mãe e por ter visto e tal, que a criança precisaria de um atendimento de desobsessão. Ela já estava num atendimento de desobsessão numa outra sociedade aqui em Pelotas, mas ela achava que não estava resolvendo e veio nos procurar pedindo ajuda nesse sentido, tá? De que a criança precisava de um tratamento de desobsessão e que achava que o nosso trabalho poderia ser, de alguma maneira, mais eficiente do que o que ela estava recebendo. Combinei, ela me relatou histórias até bem mais chocantes do que o que a Silene nos passou, né? Relatos bem mais sofridos, porque são histórias, são famílias muito sofridas, são famílias que inicialmente têm dificuldade de entender o que está acontecendo, né? E naquela época isto era ainda maior, porque hoje já tem todo o movimento de abril, já tem um esclarecimento maior, já existe mais informação, né? Os próprios profissionais da saúde já conseguem identificar, lidar e trabalhar isso de uma maneira melhor. Naquela época, não era tão simples assim, né? E esse menino, ele ainda apresentava uma comorbidade, que também é algo bastante comum em autistas, que é a epilepsia, tá? Então, segundo a mãe, ele era tratado por um neurologista em Porto Alegre, e ele tinha, em média, 30 crises epiléticas ao dia. Tá? Entre crises maiores e crises menores, né? Não eram todas aquelas de se debater, mas aquelas crises menores que podem ser uma tremura, uma ausência, enfim. Mas ela tinha essa média de 30 crises por dia. Tá? Sem falar, ele tinha outras estereotipias bem tristes mesmo, né? Bem severas. Comia somente manteiga, não dormia, havia parado de falar, né? Segundo o que ela nos relatou, ele tinha sido uma criança normal até os 3 anos de idade, e a partir de então havia ingressado numa crise autista, né? Que na época eles não sabiam o que era, mas... Enfim, e aí foi gradativamente perdendo, né? Quando nós o conhecemos, ele já havia voltado a usar fraldas, não falava, gritava, chorava muito, né? Tinha estereotipias bem dolorosas, como eu já falei,
E por isso eles achavam que a criança tinha um problema espiritual. Levaram a criança sedada no nosso primeiro atendimento, né? Porque me disseram que no local onde ele frequentava antes, eles precisavam ouvir a exposição antes do atendimento do passe e tal, e a criança tinha que ser contida porque ele também era hiperativo, muito hiperativo. Então, eles continham a criança meio que à força para depois, então... E aí eu já comecei dizendo para ela isso, eu digo, olha, vamos combinar o seguinte, eles irão na sociedade, vamos verificar se o caso é para um problema de desobsessão, mas nós não vamos tolerar que ele seja contido à força para esperar o atendimento. Então, por tudo que tu estás me contando, vamos fazer o seguinte, quando eles chegarem, pede para que me chamem, né? Eu já vou deixar avisado o pessoal da entrada, da recepção, pede para que me chamem que eles vão ser atendidos de imediato. Não vamos fazer com que essa família né, precise passar por esse sofrimento, por esse constrangimento, né, sabendo que dessa problemática toda. Vamos atendê-los e depois a gente encaminha a situação. E assim foi feito. Eles chegaram, passamos para atendê-los numa sala. O menino, como eu disse, veio sedado, estava dormindo. Eu fiz o tato, né? Vocês estão estudando magnetismo, então sabem o que é o tato, né? É o modo como nós, magnetizadores, fazemos, vamos dizer assim, o diagnóstico das energias, dos fluidos que envolvem a pessoa, né? Para quem não conhece ou não sabe ou nunca viu, aqui no nosso meio rural é muito frequente aquelas pessoas que procuram água com aquelas varetinhas. Já viram? Pois bem, o tato magnético tem uma grande semelhança com isso. Aquelas pessoas procuram para furar poços de água, não é isso? Né? E a varetinha onde encontra uma veia d'água, ela baixa, indicando que ali tem uma veia d'água. Pois bem, o tato magnético, pessoal, é essa sensibilidade, tá, que nós temos, às vezes na mão, né? Às vezes refletida no nosso corpo todo. Isso vai depender de cada um, isso é uma faculdade anímica, isso não tem nada de mediúnico, né? Isso é da nossa alma, é da nossa sensibilidade, e ela funciona parecido com a história da vareta. Então, quando a gente passa a mão, no meu caso, né? Faz seguindo, né? Desde o alto da cabeça até o pé, porque essa é uma regra de magnetismo, a gente sempre começa qualquer procedimento magnético do topo da cabeça em direção aos pés, e aí a gente vai sentindo como estão, vou dizer, as energias, os fluidos da pessoa, né? Como é que eles estão, como é que estão funcionando os centros de força, que são aquela parte mais exterior, né, do perispírito, aquela parte que está mais próxima da matéria, né, onde ficam os centros de força, que a gente sabe são ligados diretamente ao nosso sistema nervoso e, através disso, aos próprios sistemas orgânicos, né? Então, cada um dos nossos centros de força vai responder, ou vai corresponder no corpo físico a um plexo, né, que é aquele emaranhado de nervos do sistema nervoso que vai se ligar a um sistema, ao sistema reprodutor, o sistema digestivo, o sistema circulatório, enfim, né, aos nossos órgãos do corpo físico, certo? E aí a gente faz aquele encadeamento, então, que começa, né, no perispírito, que faz a ligação entre espírito e matéria, e quando a gente faz esse exame, a gente está nesse meio aí, né? Nesse contato com a parte perispiritual da pessoa e sentindo como que ele está nesse nível, porque isso vai repercutir no físico. Então, quando a pessoa tem uma desarmonia, quando a gente passa a mão ao fazer o tato, aí a sensibilidade de cada um vai notar, ou vai notar que está frio, ou vai notar um formigamento, ou vai ter uma mão que treme. Cada um tem uma sensibilidade,
tá? Não existe propriamente uma... dizer assim, o calor corresponde a isso, o frio corresponde àquilo. Não, isso vai da sensibilidade de cada um. O fato é, identificou ali uma anomalia, identificou ali um ponto que está em desequilíbrio, tá? E são esses os pontos em que a gente vai depois trabalhar. E o magnetismo significa o quê? Quais são os princípios, né? O princípio é eu identificar o ponto que esteja em desequilíbrio, através das técnicas adequadas, transmitir, tá, as nossas energias, os nossos fluidos, para a pessoa que nós estamos atendendo, de maneira a proporcionar o equilíbrio, a harmonização desse funcionamento, tá, que vai passar depois ao corpo físico, certo? Então, a gente vai identificar sempre ou que está com um centro de força ou alguns dos órgãos mesmos com uma carência fluídica ou com um excesso. Existe um hipofuncionamento ou um hiperfuncionamento. A essa desarmonia, cada uma delas, o hipo ou o hiper, vai corresponder uma problemática física que vai ser desencadeada. Muito bem. Tá? Então, conforme eu identifico se está hipo ou hiper, aí vão ser escolhidas as técnicas para fazer essa passagem de energia ou essa passagem de fluido de modo a que eu equilibre a pessoa. Tá? Esse é o objetivo. Né? Sempre o objetivo do magnetizador é trabalhar. Identifiquei um foco em desarmonia e eu vou fazer retornar essa harmonia, seja por transmitir fluidos ou energia, como queiram chamar, seja por retirar, porque está excessivo naquela pessoa e está causando, então, o desequilíbrio. Tá? Muito bem. Então, feito isso no menino, eu não identifiquei absolutamente nada. Não senti nada. Nada, nada, nada. Isso não é uma coisa que deve assustar nenhum magnetizador, tá? Tem várias causas para isso. E uma das maneiras com as quais a gente lida com essa situação na sociedade de vida é a seguinte: cada vez que nós pegamos qualquer situação que seja absolutamente nova para o grupo, que seja estranha, tá? Como era o caso lá em 2001, 2002, tá? Quando nós conhecemos esse menino, que nunca havíamos ouvido falar, tá, de uma situação semelhante. Nós atendemos com 2 pessoas, 2 magnetizadores. Tá? E aí, então, o que eu fiz? Bom, fiz o tato, não identifiquei nada, pedi para a Helena, que é, eu digo assim, meu braço direito, meu braço esquerdo, nesse trabalho de magnetismo, a gente trabalha desde o início juntas, né? E ela também tem uma grande sensibilidade. E eu disse, Helena, faz o tato no menino, verifica o que tu vai sentir. Não disse nada para ela se eu tinha sentido ou deixado de sentir. Deixei ela fazer o tato para ela verificar. Aí ela fez o tato, me olhou e eu vi que pelo olhar dela, ela também não tinha percebido nada. Eu disse, bem, então, conforme nós tínhamos combinado, fizemos o passe nele, né? Fizemos os longitudinais, fizemos o alinhamento e pedi que os pais retornassem no sábado, isso era uma quinta-feira, pedi que eles retornassem no sábado para que a gente dissesse o que tinha acontecido. E aí foi levado o nome dele para o atendimento mediúnico, né? Foi feita a evocação e não houve nenhuma manifestação de nenhum espírito obsessor. Tá? Aliás, já vou aproveitar para deixar uma dica para vocês. A nossa experiência nesses 20 e poucos anos de trabalho com pessoas portadoras de transtorno do espectro autista, não encontramos ainda nenhuma criança
com problema obsessivo, tá? Com problema de fundo espiritual. No entanto, adolescentes e adultos, sim. Tá? Bom, então, feita a evocação, para nossa surpresa, quem se manifestou foi um dos mentores da sociedade, que ele diz ter sido um médico na encarnação anterior, né, interessado nas questões da mente, seria um alienista do século XIX, né, teria sido, e que continua, né, no mundo espiritual o seu trabalho nessa área de estudos da mente e da parte psicológica. E aí ele nos disse, essa criança não tem nenhum problema espiritual, ele tem um problema próprio, tá, pessoal, dele, e ele é autista. Até então, vou dizer para vocês todo o meu conhecimento sobre autismo até essa época. O filme Meu Filho, Meu Mundo, que eu havia assistido quando era adolescente. Depois, nunca mais tinha tido nenhuma. E aí o Georges colocou isso, né? E se propôs a atender essa criança. Tá? Porque ele não tinha um diagnóstico médico nessa época de autismo. Ele tinha um diagnóstico de uma doença degenerativa do sistema nervoso. E, inclusive, os pais falaram que o médico disse que ele não iria sobreviver por muito tempo. Tá? Bem, era um diagnóstico que depois os próprios médicos viram que não era isso, né? 3 anos depois dessa reunião mediúnica em que o Georges disse que ele era autista, ele foi diagnosticado como autista pelos médicos. Foi confirmado isso. Só que aí ele já havia tido uma grande melhora, tá? Porque, como eu falei para vocês, o estado que ele chegou foi esse. E o que o Georges nos orientou? Ele nos disse, olha, primeiro, precisam de compromisso dos pais de trazê-lo para esse atendimento. Eu assumo o tratamento do menino, mas precisa que os pais tenham compromisso. Segundo, o grupo tem que ter o compromisso no acolhimento, tá? E no que vai ser feito. E depois ele pediu um compromisso pessoal meu de reproduzir tudo aquilo que ele iria fazer. E esse foi o trabalho mediúnico mais incrível que eu já fiz na minha vida. Tá? Porque ele é absolutamente diferente de tudo que as pessoas pensam a respeito de um trabalho mediúnico. A minha mediunidade, ela é de evidência, tá? E eu também ouço. Então, eu converso com os espíritos como converso com vocês, sem a telinha. Tá? Então, o que passou a acontecer? Aos sábados e às quintas-feiras, separamos um horário, inicialmente em torno de 20 minutos, em que nós atendíamos ele. O Georges também prescreveu a forma do atendimento, o passe, né, que é o que vocês também já devem ter lido lá no livro, no capítulo do livro do Jacó, que eu escrevi. Aquele procedimento foi orientado pelo Georges, tá? Então, assim, meu único mérito nisso foi ser uma médium o mais fiel possível ao que ele estava orientando. E aí, junto a esse tratamento com o passe magnético, tá? Porque as técnicas estão colocadas lá, né? A gente trabalha essencialmente o frontal e o humeral. É uma técnica bastante simples. Por que estes 2 pontos especificamente? Porque o humeral, gente, ele vai... Aliás, vamos começar pelo frontal, né? O frontal é o centro de forças que vai responder por toda a parte psicológica, hormonal, né? Sensorial, e também vai estar ligada à questão do cérebro. Recomendo que vocês deem uma boa lida num livro chamado Por que o Amor Importa?, de uma neurocientista inglesa, Sue Gerhardt, se eu não me engano, é o nome dela. Tá? Mas se vocês colocarem aí no Google Por que o Amor Importa?, como o afeto interfere no desenvolvimento do cérebro do bebê, tá?
vocês vão descobrir muitas coisas, tá, com relação ao desenvolvimento do cérebro, tá, e que há uma coisinha, assim, uma partezinha muito importante que fica, tá, no hospital aqui, que vai responder muito pela parte emocional, pela parte social, tá? E que também vai estar ligado aqui nessa parte, tá certo? Toda uma parte de equilíbrio, de desenvolvimento cerebral e de possibilidades nisso, né? Bem, então aqui, né, nós conseguimos, por este centro de força, trabalhar os principais fatores, os principais sintomas que afetam uma criança que tem transtorno do espectro autista ou um adulto, tá? Então, as questões de socialização, tá? As questões, até mesmo isso que a Silene estava comentando, que de fato é muito frequente, que é essa hipersensibilidade, tá? Porque eu vou estar trabalhando aqui toda a parte sensorial, tá junto, né? Então, a sensibilidade auditiva, a hipersensibilidade do tato, do paladar, visual, todos os sentidos são trabalhados pelo frontal, certo? O humeral, ele vai ter uma outra ligação muito importante, e por isso, tá, ele é trabalhado nesse atendimento, porque o humeral ele vai se ligar uma parte, né, aqui ainda a região ligada ao cerebelo, ali, aquela parte mais, né, primitiva do nosso cérebro, e também toda a parte do sistema nervoso que desce pela coluna, tá? O humeral também vai ser responsável por músculos, ossos, pele, tá? Então, ele vai atuar no quê? Ele vai atuar ajudando nessa parte até da lateralidade, né? Porque também muitos autistas eles têm uma grande dificuldade, por exemplo, de andar em linha reta, de abrir uma porta, tá? Toda essa parte que envolve o lidar com o corpo, porque muitas vezes eles se sentem estranhos ao corpo, tá? Como se aquele corpo não lhes pertencesse. Tá? Daí eles usarem também muito frequentemente alguém, né, numa extensão para fazer as coisas para eles. Então, aquela coisa, né, pega a mão, água, né, essa coisa de usar o funcional, como se eles não pudessem usar o próprio corpo. Então, essa parte do humeral, porque essa é a ligação, né, o sistema nervoso é a ligação entre o espírito e o corpo. Então, quando nós trabalhamos humeral e sistema nervoso, nós estamos facilitando essa conexão. Porque, em termos espirituais, o que a gente passou a observar também nessas crianças, e muito referendado por evocações deles em trabalho mediúnico, tá? Porque é a outra parte, então a gente trabalha o passe, tá? Atuando com concentrados no frontal, numeral e muitos perpendiculares, isso é o básico, tá? Essencialmente trabalhamos com concentrado ativante, mas nada impede que vocês façam, aliás, desculpem, essencialmente trabalhamos com o concentrado calmante, em alguns casos os próprios pedem um ativante, que é aqui, tá? Que vai ser, colocam realmente a mão da gente, pegam a mão e colocam na testa, assim como muitas vezes pegam a mão da gente e colocam em outras partes, né, nas quais eles sentem dor, eles são extremamente sensíveis ao magnetismo, tá? Aliado a esse trabalho do passe, nós fazemos um trabalho de socialização também. Isso foi desde o início orientado, com brincadeiras, com estimulação por música, tá? Coisas simples
que vão, né, conforme cada um deles, a gente diz assim, olha, a gente tem que se tornar o melhor amigo deles. Esse é o nosso propósito. E por que essa estimulação associada ao trabalho com o magnetismo? Por um motivo muito simples. O magnetismo torna a pessoa magnetizada, ele estabelece um elo muito forte entre quem magnetiza e quem é magnetizado. Tá? Inclusive, dependendo do nível, né, em algumas situações, a pessoa se torna muito mais dócil à influência do magnetizador do que de qualquer outra pessoa. Tá? Então, por isso é preciso muita ética no uso disso. Tá? Em função dessa docilidade que se consegue e de se estabelecer esse relacionamento, nós conseguimos fazer um processo de estimulação bastante eficiente com as crianças. Não precisam, para isso, vocês pensarem que estamos substituindo alguma terapia profissional de forma alguma. Pensem na infância de vocês, no que vocês gostavam de fazer quando eram crianças, porque eles são autistas, mas não deixam de ser crianças e não deixam de ser pessoas que têm a sua própria personalidade, os seus gostos. Não confundam o ser humano com o sintoma ou simplesmente reduzam alguém com transtorno do espectro autista a sintomas. Eles são humanos, em primeiro lugar. Eles são pessoas que eles têm seus próprios gostos, suas coisas que não gostam, eles têm características, eles têm um lado que é perfeitamente saudável, que não é sintomático. Procurem esse lado. Tá? E vocês vão encontrar uma criança. Tá? E mesmo com todos esses sintomas, essa criança vai gostar de brincar, essa criança vai gostar de receber carinho, de ter afeto, de ter amigos. E essa foi a história que eu não quero me espichar muito, essa foi a história que ao longo desses anos a gente foi construindo, foi dessa maneira que começou. O procedimento do passe continua sendo o mesmo, tá? Que foi orientado. Teve algumas adaptações de técnica em função de que, como o Rafael era um só, tá? Depois foi aumentando. Hoje são 41 crianças em atendimento e famílias, tá? Porque essas famílias necessitam de acolhimento também no grupo espírita. Tá? Muitas vezes mais do que a criança. Porque não adianta e digo para vocês assim, ó, o paciente mais fácil é o autista. Porque, regra geral, eles têm um desejo muito grande de melhorar. Tá? Então, eu sempre digo que eles são mais fáceis do que a família. Mas a gente precisa acolher essas famílias. Algo muito frequente nessas famílias é a depressão. Tá? E a gente fica, às vezes, sem saber, porque já chegamos com o conjunto completo, né? Então ficamos sem saber se a depressão era pré-existente à criança ou se foi, né, posterior a isso. É perfeitamente normal, ou melhor, é natural e compreensível que aconteça. Todo mundo, quando pensa em ter uma família, pensa naquela família do bebê Johnsons. Ninguém pensa, né? Meu filho pode vir com algum fator, não necessariamente o autismo, mas com alguma situação especial, né? Uma doença ou alguma outra coisa qualquer, que não corresponde exatamente àquele ideal elaborado. E mesmo que nós, né, que somos espíritas, espiritualistas, enfim, sabemos que mais do que um corpo, nós estamos recebendo um espírito, que esse espírito tem um histórico, né? E que nesse histórico ele pode trazer uma história muito bonita,
mas ele pode trazer necessidades muito grandes também. Tá? E quando eu me proponho a receber alguém reencarnando no meu lar, eu não sei que história ele traz. Tá? Então, eu tenho que também estar aberta, mas é o que eu também, nos cursos que eu faço por aí, eu sempre falo, a gente se prepara para receber uma criança com pré-natal, com festinha, com chá, com enxoval, tudo isso é muito legal, tudo isso tem que ser feito, mas a gente também precisa se preparar com o aspecto espiritual, tá? Porque entra nessa questão toda também o fato de que a reencarnação é um processo muito mais sofrido do que a desencarnação. Quando alguém desencarna, a gente fica rezando para que a pessoa seja bem acolhida em nosso lar, por exemplo. Tá? Quando alguém reencarna, a gente não pensa. Mas ele vem para o nosso lar, esse que a gente tem a conta de luz na bolsa, ou no celular, agora. Tá? E no nosso lar, quem tem que lidar com o problema da reencarnação somos nós. Né? E aí, nessas reencarnações, entram as reencarnações que estão aumentando muitíssimo, né? Dessas crianças portadoras do transtorno do espectro autista. Bem, gente, eu vou deixar que vocês façam as perguntas, porque basicamente é isso, tá? É um trabalho muito simples, não prometemos cura para ninguém, tá? Porque isso é uma coisa muito importante de vocês deixarem bem claro para as pessoas. O que se consegue com um magnetismo associado a todas as outras terapias que a família possa fazer? Na ocasião, esse nosso primeiro atendido, não havia nada e ele não fazia nenhum tipo de outra terapia, senão um atendimento com um neurologista em Porto Alegre, que, como eu disse, trabalhava a questão de que ele tinha uma doença degenerativa, né? E trabalhava basicamente em cima da comorbidade, que era a epilepsia. Essa epilepsia também responde muito bem ao magnetismo, tanto que quais foram os avanços que ele teve, né? E que são observados em todas essas outras crianças e também nos outros grupos que eu já treinei aí pelos centros espíritas no Brasil, que felizmente se abrem para fazer esse atendimento que, naquela época, era 1 a cada 1.000 ou 10.000 nascimentos, era uma coisa, acho que 10.000 nascimentos, 1 a cada 10.000 nascimentos, se não mais. Era um autista. Hoje é o que a Silene falou. Tá? Nos Estados Unidos, estimam 1 a cada 58. Quando estive nos Estados Unidos e tive a oportunidade de falar num centro espírita também sobre isso, havia um médico neurologista e me disse que estimavam que, na verdade, seria 1 a cada 48. Que ele esperava para breve que houvesse essa mudança para 1 a cada 48. Então, quais são as melhoras que a gente pode esperar associando o magnetismo a outras terapias ou só usando o magnetismo, como foi o caso desses primeiros nossos atendidos? Porque aqui em Pelotas o Centro de Atendimento ao Autista tem 5 anos apenas. Então, como nós já temos 20, a gente é um centro mais antigo. Bem, primeira grande observação que foi feita, melhora no sono, tá? Porque ele também não dormia. Melhora no sono, melhora na questão de se tornar mais calmo, mais sereno. Tá? As crises epiléticas foram gradativamente, como né, dentro dos princípios do magnetismo, a intervenção ela é sempre gradual e progressiva. Tá? Então, nunca se entra de
de batida numa coisa, nem nunca se sai, né? Também de repente com um tratamento, tem que ser lento, e as melhoras seguem também esse mesmo princípio de ir sendo gradativas, tá? Não se trata de uma cura instantânea ou de uma melhora instantânea. Então, elas foram diminuindo inicialmente de intensidade, tá? E depois elas foram espaçando, né? Tanto que ele passou a ter pouquíssimas... Só vou pedir para vocês um minutinho só, que eu preciso distribuir um material aqui. Só um minuto, tá? E ele foi melhorando a função dessas crises. Com 6 meses de tratamento, tá? Foi que se observou as melhores, assim, começaram as melhoras mais visíveis, que foi o fato dele retomar a fala, tá? Dele voltar a falar. Depois de voltar a falar, né, aí, obviamente, que o relacionamento também começa a ficar muito mais fácil. Tá? Então, foi indo, e de um quadro que eu, né, severo, de uma criança que comia manteiga, que não dormia, que só chorava, que voltou a usar fraldas, que tinha estereotipias muito tristes, que eu não vou nem repetir aqui para vocês. Ele foi avançando, hoje, né, ele está com 23, 24 anos, ele fala, tá? Ele tem amigos, e também foi muito interessante que ao longo desse período em que foram chegando outras crianças e outros adultos, ele foi também se tornando aquele que fazia a recepção deles, e ia colocando no grupo, né? Porque hoje ele é parte do grupo da sociedade, enfim, continua sendo um autista, continua de vez em quando tendo crises de comportamento, né? Mas, diante do que era a expectativa, a gente pode dizer que a Silene também referiu aí, né, que existe uma divisão feita pela ciência, né, pelos profissionais aí de autismo leve, moderado e grave ou severo. A gente poderia dizer que ele transitou, embora, né, muitos cientistas digam que isto não acontece, né, se é severo, vai ser severo sempre, né, não admitem essa ideia de haver uma progressão. Eu poderia dizer que, de um caso severo, ele é hoje um autista de moderado para leve, de, assim, já indo para o início do leve. Não classificaria inteiramente no leve, porque sei que ele ainda vai ter carências, né, dependências que vão ser marcantes ainda. E quando tu fala dessa sensibilidade, e eu vejo que tem muito disso mesmo, eles têm muita sensibilidade ao magnetismo. Porque o primeiro menino que a gente começou a atender aqui, isso foi ano passado, né? 2019. A gente começou assim, a gente teve acho que 2 atendimentos ou 3 presenciais, e depois foram todos à distância, porque já entrou logo a pandemia, né? Uhum. E ele teve uma melhora assim, bem visível. Ele começou a falar, ele não falava, já com 6 anos ele ainda não falava, ele não interagia com nada do meio, interagia muito pouco com a mãe, era muito agressivo. E ele, em 3, 4 meses, ele modificou bastante, mesmo com a distância. Uhum. E isso, para mim, pessoalmente, foi até uma surpresa, porque a gente sabe que tem, além de toda aquela recepção, né? Todo aquele... eu achava, ao meu ver, eu achava que precisava ter muito aquele contato presencial. Mas, na verdade, não. Eles são bem sensíveis ao magnetismo. E ele teve... embora à distância, ele teve essa melhora, e eu percebi
que quando a gente se encontrou, assim, a gente se encontrava em um espaço muito grande, e de uma vez por mês, quando eles podiam vir aqui, né, com todo aquele protocolo de segurança, eu percebi que comigo, embora a gente não tenha essa proximidade física, né, comigo ele mudou muito, ficou muito carinhoso, falava, interagia bastante. Então, isso serve da gente perceber, né, essa sensibilidade. É o vínculo entre o magnetizador e o magnetizado que eu falei. Ele não depende de proximidade ou de tempo, né? Sim, Tanto exatamente. e é por isso que eu digo, né? E facilmente vocês vão poder comprovar, e até mesmo, né, bom será quando os próprios profissionais conhecerem do magnetismo e puderem utilizar, porque ele torna a criança mais dócil. Tá? Então, sim, aquilo que eu ensino, ele aprende mais. Tá? Porque tem muita coisa ainda a ser descoberta nessa área do magnetismo. A começar que a própria causa ainda não está, né, um martelo batido sobre qual seria. E a gente tem tido assim, muitas experiências interessantes. Um dos grupos que a gente tem contato é com um grupo de médicos de São Paulo, né, que trabalham nessa área de psiquiatria infantil. E é assim, realmente um trabalho muito, um intercâmbio muito interessante que a gente tem com eles. E começou já há muitos anos, por causa do Jacó também, né? Porque o Jacó, ele tem a boca grande, ele fala bastante do trabalho que a gente faz aqui. Então, ele numa viagem a São Paulo dele, no seminário, falou do trabalho, quando a gente estava começando, porque esse trabalho aqui nós começamos, como eu falei para vocês, entre 2001 e 2002, por aí. As nossas primeiras fotografias são de 2003, e aí já esse menino estava muito melhor, né? Por isso que eu sempre digo que se tivesse fotografado tudo, tinha sido muito mais interessante. E aí, uma das médicas desse grupo estava presente no trabalho do Jacó e pediu o contato dele para falar comigo, porque ela tem um filho autista, da mesma idade desse primeiro menino que nós atendemos aqui. E ela veio a Pelotas. Ela veio e ficou uma semana aqui observando, conheceu a família do menino, enfim, ela fez um estudo sobre, né? Pediu que a gente ensinasse para ela o que a gente fazia e tal, que ela faz no filho dela. E em algumas crianças ela também é espírita, né? Então, em alguns foi o primeiro grupo fora da Sociedade Vida que atendeu crianças assim, foi esse grupo no qual ela é uma das dirigentes. E agora, foi agora durante a pandemia, poucos meses atrás, no ambulatório de psiquiatria de autismo, lá onde ela trabalha, que é um top referência no país, eles receberam um autista em estado catatônico, com 21 anos. E ela pediu, né, a autorização para o chefe do grupo, né, o médico-chefe lá, que também é uma das autoridades da área no conhecimento, né, do autismo, o chefe da equipe, né, se ela podia pedir a fazer uma intervenção com o nosso grupo aqui em favor daquele paciente. E aí o médico ele disse, não, tudo bem, pode falar com a Ana, passa para eles, vamos ver, porque é uma situação rara, né, um autista e em estado catatônico há quase um ano. Eles não tinham muito o que fazer, a não ser, né, segundo ela me disse, ir para uma eletroconvulsoterapia. E ela achava aquilo muito invasivo. Tá? Poderia ter outras coisas. Então, e aí a gente fez, né, fizemos uma evocação do caso dele, e houve a manifestação do próprio, né, do espírito do paciente esse.
E ele nos disse que tinha cansado, que não queria, enfim, não queria mais dar sequência naquela vida que para ele estava sendo de muito sofrimento, e que ele, né, enfim, falou várias coisas, mas o resumo era esse: não quero mais. Deixei ele. Né? Ele se referia assim ao corpo: deixei ele, não quero saber. Aí a gente conversou bastante com ele e tal, fizemos ele perceber outra coisa, e no final do resumo da história dessas conversas, foram 2 conversas, ele disse que iria retomar. Tá? Então, iria retomar o corpo e iria dar sequência à vida. Então, foi assim, foram 2 conversas, a gente fez 2 dessas reuniões, um intervalo pequeno de dias, nesse grupo de plantão que eu chamo, né, que eu falei para vocês no início. E aí ela me manda, acho que 2 dias depois, né, de quando eu passei para ela por WhatsApp o resultado. Eu digo: olha, né, aconteceu isso com relação ao paciente de vocês. Papapá. E ela: tá, ok, foi esse o resultado, é isso, então vamos, só temos que esperar, não temos nenhuma orientação a fazer, não temos nenhuma dica, não temos nada, então vamos aguardar. 2 dias depois ela me manda um vídeo que ele entrou no consultório com o celular na mão, brincando no celular. Isso vai render um seminário com o chefe da equipe aqui em Pelotas assim que a pandemia acabar. Sim. E aí eu convido vocês a participarem. Com certeza. Vamos sim. Essa interação aí, ciência e experiência com a mediunidade. Ana, a Ingrid, eu sou a mãe da Ingrid. Boa noite, meu nome é Jaqueline. Aqui nós também trabalhamos em dupla de magnetizadores. Nosso grupo ele é um grupo pequeno e a gente se embasa muito no trabalho do Jacó. Por incrível que pareça, foi através dele que a gente descobriu, nós somos pelotenses também, só que estamos morando em Rio Grande. E aí a gente buscou muitos teus vídeos, né? Já ouvimos várias vezes, inclusive aquele que tu fala sobre atendimento à gestante. Inclusive, tivemos um caso bem semelhante a esse que tu relatou, em um caso de gestante. Mas, assim, ó, a Ingrid te relatou agora o caso do Bernardo, que foi o nosso primeiro paciente com o espectro, né? Aqui a nossa casa, eu não sei se isso já acontece, né, por seletividade, porque a nossa casa é uma casa bebê. Ela tem 5 anos apenas. E nós trabalhamos... Quando começamos com eles também. Nós trabalhamos muito com a depressão e com o câncer. E aí chegou o Bernardo, e a gente não sabia o que fazer. E aí a gente ficou assim meio que assustado e buscamos muito até os teus materiais. O Bernardo, como a Ingrid te relatou, ele chegou com seletividade alimentar, ele chegou não verbal, ele chegou... A gente não... E o mentor que acompanha, no caso dos autistas, né, desse grupo, ele pediu que naquele momento a gente não fizesse contato visual com ele. Estendesse uma esteira no chão, colocasse alguns brinquedos e deixasse ele interagir naquele ambiente. E foi um progresso muito grande. Agora, aí nós nos separamos. Naquele momento era eu e a Ingrid, a dupla de magnetizadoras, que estávamos atendendo o Bernardo. E agora o grupo cresceu um pouco mais, nós nos separamos. E essa semana, eu recebi a Natália. Inclusive, a mãe dela está aqui, está presente, está assistindo, a mãe adotiva. E o atendimento à Natália, ela também é uma menina, ela tem 12 anos. E o mentor que assistiu, o primeiro passe dela, que também, para nós, é um agravante a gente não ter essa interação olho no olho, né? Pessoal, ter a distância. A Natália... A Natália, ele pediu uma técnica um pouco diferente do que a gente usou com o Bernardo, do que a gente veio usando com os autistas que vieram chegando ao longo, né, desse período, de 2019 até agora 2021. Ele pediu imposição na zona ativante do lobo temporal. Tá bem. E aí, funciona aqui, funciona aqui. Funciona aqui. Ele pediu esse tipo de imposição, porque ele falou, para mim foi novo,
sobre inversão lateral hipocampal. Eu não conhecia esse termo, fui procurar, fui ver o que estava relacionado com que a mãe, porque a gente faz uma entrevista, né, prévia ao atendimento, até para poder aproximar o magnetizador da família, no caso, né, deles, não propriamente do magnetizado, porque muitos deles também não querem essa interação de princípio, principalmente por vídeo. E aí eu te pergunto, assim, ó, eu escutei tudo que tu falou e tu me falou nas zonas, né? Por que principalmente, a gente, quando trabalha com o frontal e o humeral, a gente faz na zona calmante? Qual é a diferença que isso intervém na fisiologia mesmo, tanto no denso, né, no corpo físico, quanto no etérico? Uma energia mais suave. O calmante é mais suave, né? Não tão impactante a primeiro momento. Tu vai trabalhar numa zona, sempre que tu trabalha com calmante, as pessoas associam muito calmante pensando com remédio, né? Acalmar e tal. Não, Sim. não. Não é. Uhum. É porque ele é mais suave, tá. E ele vai, de alguma maneira, parando algumas coisas. Uhum. Ele vai estabilizando a situação. Mas E essencialmente a gente trabalha na zona calmante, porque ele vai indo mais suavemente até chegar lá. Aí com criança, sempre a gente tem que ter uma energia suave. Sim, porque já tem bastante, né? Antes de atender, se tu tem uma criança para ser atendida e 10 adultos, primeiro a criança, depois os adultos. Não porque ela está atrapalhando ou qualquer coisa assim, mas porque ela necessita de uma energia mais suave. Mais sutil. O mesmo caso que tu explicou naquele vídeo que tu fala sobre atendimento à gestante. Primeiro a gente atende o feto, depois a gente atende a mãe até o gástrico. Isso. É isso, né? É isso. Tá. Outra coisa que eu também queria te relatar, que também é o segundo caso que eu estou atendendo de autismo, e no primeiro, o Bernardo, ele não foi evidenciado nenhum caso de irmão assediando, e da Natália também não. Não houve nenhum irmão assediando. Houve, sim, um estímulo de memória pretérita. Isso acontece direto. Isso acontece direto. Porque justamente do ponto de vista espiritual, é essa questão da conexão com a encarnação atual, tá? Que a gente tem aí uma... isso que acarreta no caso. Causa, um indicativo de causa para autismo. Tá? Bom, então, a minha... Muito comum essa vinculação pretérita aí, e isso explica também aqueles casos de alguns autistas que têm aquela inteligência específica para algumas coisas, então são exímios músicos ou exímios desenhistas, né? De onde vem esse conhecimento anterior? Sim. É justamente dessa porta entreaberta aí com o passado. E vocês já tiveram algum caso que foi pedido ou orientado que não conversasse, mas que dissessem alguma coisa durante o sono para a criança? Sempre. Não é um caso específico ou outro. Mas sempre que os pais puderem conversar com a criança enquanto ela está dormindo, vai ajudar bastante. Né? Principalmente essa coisa assim de manifestar afeto. Sim. Né? Criar um vínculo maior, né? Isso, de fortalecer esse vínculo familiar. Tem até um relato do livro do André Luiz, né? Tem, falando sobre isso. Eu tenho uma perguntinha / relato, né? Vou voltar na coisa da mãe. A gente recentemente recebeu um caso que o nome dela era Carol e ela tinha 2 filhos e os 2 autistas, o Daniel e o menorzinho, que eu esqueci o nome do pequenininho, um de 3, um de 1,5. E como a Jaque disse, o nosso centro é bebê, pequenininho.
E a gente tentou ambientalizar, até porque o Vitor, o menorzinho, o Vitor recebeu o passe muito bem, a gente botou ele para pintar, mas o Daniel não conseguia. E a orientação que a gente recebeu espiritual é que a gente tratasse primeiro a Carol. E aí a gente ficou, quer dizer, a Carol é a mãe, no caso, né? E aí a gente entendeu dessa importância, por isso que eu pergunto, né, de acolher a família e tal, a importância da mãe. Como vocês fazem? Vocês fazem um momento com a mãe, um momento mãe com filha, vocês separam atendimento? Assim, Como ó, vocês fazem? o nosso trabalho, inicialmente ele era junto com os outros atendimentos que se tinha, a gente ia para uma sala separada e atendia, né, esses meninos. Depois, quando passaram, até chegarmos ao número de 4, tá? Nós atendíamos eles juntos com os outros casos, né? Era apenas a gente acertava o horário. Então, o primeiro caso das 7 às 7h30, por exemplo, ou das 7h30 às 8h, e assim a gente ia, né, acertando. Depois, quando começaram a aparecer mais casos, aí a gente começou a fazer um horário específico para eles. E, ao mesmo tempo, começamos a ir repassando a nossa experiência, né? Porque de início éramos eu, a Noeli, né? O Rogério e a Helena. Né? Primeiro só eu e a Helena, né? Depois eu fui expandindo para que ele conhecesse mais pessoas e fosse se ambientando com mais pessoas e aceitando outras pessoas, né? E então nós éramos esses os envolvidos. Tá? Então, quando chegaram outras crianças, a gente então ainda continuamos dando conta, né, desse trabalho. E aí depois a gente criou, então, porque foram indo, né, 6 até chegar a 41. Aí a gente mudou, mas olha, não dá, então vamos criar um horário específico para esse trabalho. Então a gente já viu, olha, esse é um trabalho que veio para ficar, né? Ninguém tinha dito, não, nós vamos trabalhar com autistas, não, mas isso foi uma coisa que a vida trouxe e que a gente acolheu e que gostamos muito, aprendemos demais com esse trabalho, então a gente criou um horário específico, tá? Então a gente tem, nesse horário, enquanto nós estamos com as crianças, cada criança tem um magnetizador ou um cuidador, quando esse cuidador ainda não é um magnetizador, tá? Que ele vai fazer a estimulação, e aí um dos magnetizadores faz o passe, tá? Mas são poucos, realmente é 1 por 1, tá? Então, que são cuidadores e não tem ainda a prática do magnetismo, o conhecimento e a prática do magnetismo para atender direto, são poucos, e é 1 por 1. Tá? Cada criança tem um e o nosso trabalho dura 1h30. Então, eles chegam no sábado, começa das 4 às 6, né? Então, entre 4 e 4h30 é aquele horário. Tem alguns que ficam 2 horas, tem alguns que ficam 1h30, mas é o horário de chegada que a gente tem que ter uma tolerância, né? Enquanto nós estamos com as crianças, tem um outro grupo que trabalha com os pais, com a família, tá? É um grupo, não é um grupo de estudo espírita, não. É um grupo de uma autoajuda e espiritualidade, eu diria assim. Tá? Em que a gente procura assim, levar algum conhecimento espírita, algumas explicações, até mesmo porque eles próprios pedem, mas, essencialmente, ele vai numa linha de buscar se autoconhecer e conhecer as próprias emoções e procurar como lidar com elas. Tá? Dentro desse grupo, eles também recebem o passe, porque, como eu falei, depressão é uma coisa recorrente. Tá? Então, essa família também é atendida. E não é só o pai ou só a mãe. Às vezes vão os irmãos, vai a Dinda, vai a tia, vai a avó, porque aí eles vão gostando, entendeu? E aí, então, vai a família, e né, muitas vezes alguns outros agregados, às vezes a gente tem até dificuldade, porque acaba tendo um público muito grande ali, tá?
Então, eles são atendidos também no mesmo tempo. Tá? A gente faz festinhas, né? Festinha de Natal, festa de aniversário de alguns deles. Conforme... até acho que eu tenho fotos aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se não vou conseguir passar ali, mas acho que vocês vão conseguir ver se eu colocar aqui. Até ajuda também nesse convívio com outras crianças, né? Sim, nas festinhas, tudo mais. Sim. Eles se socializam, porque a grande dificuldade é eles com outros, se socializarem dois. Tem alguém que faz um meio campo, isso funciona legal, entendeu? Sim. Então, essa é a função de quem está ali auxiliando. Tem um médium, né? Alguém que media. Isso! Alguém que media ali, que brinca junto, eles gostam muito. Estou procurando aqui as fotos do último... última festa. Último Natal, do último Natal. Então, é isso, sabe? É preciso que a gente se dispa de muitas coisas, de muitos preconceitos, que a gente não tenha vergonha de buscar conhecimento. Né? E, principalmente, que a gente não desista facilmente. Sim. Tá? Porque eu sempre digo assim, ó, 2 coisas são fundamentais e que eu não tenho como explicar, nem ensinar, nem técnica, que cada um tem que desenvolver por si, e que é muito importante para quem vai trabalhar com crianças com transtorno, que é paciência e perseverança. Sim. Tá? E o outro grande fator, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, já devem ter perguntado para vocês, mas me ensina, os pais pedem muito isso. Mas me ensina o que vocês fazem com eles, porque eles entram aqui e se transformam. Me ensina como é que vocês fazem isso. Eu digo, olha, não está proibido que vocês aprendam o magnetismo. Vocês podem aprender. Tanto que vários pais já fizeram um curso conosco. Só uma coisa é fundamental que se tem em mente. Precisamos estar muito bem estruturados emocionalmente, tá? Porque vamos transferir isso para eles. Então, um pai ou uma mãe, num momento de desespero diante de uma crise, querer usar do magnetismo, sem estar bem consciente disso, ele pode transferir o seu desespero e potencializar a crise. Sim, claro. Tá? Então, eu sempre chamo muito a atenção disso, que quando a gente lida com crianças com transtorno do espectro autistas ou adultos, tanto faz, Sim. Precisamos muito de força interior. Tá? E dessas 2 coisinhas chamadas perseverança e paciência. Porque, como diz o Dupotê, que é um magnetizador que eu admiro muitíssimo, vê se vocês conseguem ver aí as fotos. Ui. Na praça. Deu? Deu. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aqui é uma cama pula-pula. Cama elástica. Aí tem alguns que estão passando. Ó. E festa. É festa. Deixa eu ver se eu vou passar rapidinho para ver se tem outro aqui. Que estão de abraços aqui. A maior parte das fotos foi aqui, mas a gente faz... Tempo saudoso esse de poder se abraçar mutuamente, né? Aqui também, aqui é num escorregador. Tudo isso é na mesma festinha, a gente faz... temos meninos e meninas também. Então, eles estão brincando juntos. Que amor. E diferentes idades, né? Diferentes idades. A gente tem de 3 a 34. Tá? São bem variados.
Que amor. Então, Legal. É um trabalho muito bonito, a gente admira muito. Pilha de criança em cima do cuidador. Qualquer um que olhe, né, jamais vai dizer, olha só. É verdade. Então, é isso. Ó, é brincar, é dar carinho. Sim. Não complica a vida, sabe? Não complica a vida. Entender eles, olha só. O Bernardo, Ana, quando para ele conseguir ficar sentadinho para poder receber o passe, brincando com coisa de pescar, ó. Que amor. Ele ficava muito quietinho quando ele descascava a bala. Então a gente comprava um saco de bala e aí toda semana ele descascava assim quase metade daquele saco. Uhum. Então era o momento em que a gente tinha para poder fazer o tato, para poder fazer a imposição, e o Bernardo ficava ali, mas ele não comia nenhuma. Ele descascava todas e ia largando. Era adiante. Se colocasse qualquer coisa enrolada com papel, ele faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. É só para desenrolar, era só para desenrolar. E aqui, ó, as famílias também têm uma outra coisa que se ganha nisso, que elas também ganham um espaço de socialização. Sim. Né? Um espaço de convivência, de amizade, de relacionamento com outras famílias que enfrentam as mesmas dificuldades. Exatamente. Isso é fortalecimento, né? É fortalecimento. É fortalecimento. Ana, muito obrigada. Não vamos tomar mais teu tempo do pessoal, tempo das pessoas que vieram, né? Deixaram as tarefas do dia a dia no final de uma jornada, às vezes, muitas vezes duplas e triplas de trabalho. Muita gratidão a ti, a Silene, a todas as pessoas que se engajaram nessa causa tão luminosa, né? Muito obrigada mesmo da minha parte, viu? Muito obrigada. E a gente espera também tu nos avisar, a gente quer participar também. É o que eu ia dizer. Assim que a gente retomar, eu passo, ou assim que terminar a pandemia, aqui Sim. A gente está trabalhando assim, ó, esses nossos meninos maiores, que já têm mais de 18, eles foram vacinados a semana passada, com a primeira dose da AstraZeneca. Muito bom. Então, muitos do nosso grupo também já fizeram a primeira dose, ou né, alguns que já têm mais idade já fizeram as duas. Então, a gente está prevendo, né, que a nossa Infinitena, em setembro, tenha uma trégua e a gente consiga retomar já com eles imunizados, com as duas doses, com, né, os trabalhadores também imunizados com as duas doses, e a gente, então, né, consiga, como a gente tem um espaço ao ar livre, né, já também se consiga dar mais segurança ainda até que isso tudo passe, mas conseguir retomar. Tá bom? Foi um prazer conhecer. Até que a gente esteja próximos, né? Isso. Aguardo vocês aqui, então. Sim, e a gente também gostaria de convidar vocês aí para vir nos visitar aqui, visitar tanto aqui no cassino quanto aí em Pelotas. A gente tem uma sede campestre ali na Cascata, um sítio, um santuário que a gente está construindo. Não sabia. E então também, sim, então também até quando vê um dia, né? Uma saída de campo, se quiserem levar eles. Isso. A gente está montando uma pracinha, a gente tem os bichinhos, a gente tem pato, tem galinha, tem uma porquinha e temos um arroio com pedras. Esse espaço ele foi a pedido do nosso mentor, né, o dirigente espiritual da casa, para que a gente receba as pessoas sempre com a maior afetividade possível que a gente conseguir, né, estender ao próximo. E fica também oferecido para vocês, caso queiram usarem. E eu acho que é tudo uma grande comunhão. Também com essa proximidade com os animais, né? Com a natureza também. Faz muito bem para ele. Muito, 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 muito. Tanto que a gente sempre recomenda gatinho, cachorro. Né? Sim. Até a minha outra cachorra, eu tinha uma cachorra, ela participava. E essas outras participava da terapia. Mas ela trabalhava junto. Viu? Sim.
Então, fica aí o convite, espero que a gente consiga estender de uma reunião online, né? Cada vez mais nessa troca aí. Gratidão, muito obrigado, Ana. Muito obrigada, Silene, também, todo mundo que participou. Obrigada a todos. Obrigada também, agradeço o convite. Tchau, gente. Tchau. Beijo, Tchau. boa Tchau. noite. Semana. Boa noite. Boa noite. Cuidem-se. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Vilmar. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, Chay. Opa. A gente A agradece. Laurilena ficou ali, ó. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. O que a senhora achou, dona Laurilena? Achei Gostou? maravilhoso. Gostei Gostou? mesmo. Só que, assim, ó, a gente gostaria de mais perguntas e coisas assim, né? Tem muita dúvida, sim. muita coisa. É. Claro. Ah, o que ela falou da não aceitar a frustração, eu estou tendo muito com a Natália, tá? A parte também assim, que tu falaste, da parte bilateral, que ela está com, assim, problema das esfínteres, que continua fazendo xixi, cocô, o chinelo sempre invertido, o sapato sempre invertido, a bilateralidade, sabe? A tropeçar, a derrubar as coisas. Isso aí é muito presente na Natália, muito mesmo. E a gente está, né, avançando. O tratamento é um tratamento bem pausado, né? Pausado não digo, ele é contínuo, mas ele tem um ganho muito pequenininho, diário. Então, como eu falei com a senhora na entrevista, na quarta-feira, toda a notícia que a senhora puder nos dar, todo o feed que a senhora puder nos dar, feedback de tudo que acontece, de modificações no cotidiano da Natália, eles sempre são bem-vindos e agregadores para o tratamento dela. Na quinta, nós fizemos o passe. Depois, se a senhora puder me passar um áudio para dizer como é que ela dormiu à noite. Eu vou te passar, não te passei antes que eu estava trabalhando e não consegui te passar. Certo, tá? Não tem problema. Se ela dormiu melhor, se ela dormiu pior, se agitou mais, se agitou menos. É tudo muito importante e agrega muito para o nosso atendimento, porque, como a senhora viu, é uma área muito nova para nós, né? Claro. Então, assim, a gente se atém muito ao estudo, muita teoria, mas é muito individual a prática, porque é o espectro, né? Cada um tem a sua realidade. E então, até se vocês tiverem... Se tu tiver alguma literatura, que ela disse que tem a Ana Cristina, né? Que ela tem, eu não sei se tu... Me passa alguma coisa que eu gostaria de ler também. Eu vou ver se eu compro esse livro, porque que ela citou ali, vou ver se eu pego o livro para mim ler também, tá? Porque o amor importa. Porque o amor importa, porque o livro que ela citou. Eu anotei aqui para não esquecer. E ela escreveu um capítulo inteiro do magnetismo humano. Eu tenho o capítulo em PDF, a mãe passa para a senhora. Me manda, então, me manda. Tá. E eu tenho as fotos do livro também para lhe passar depois, então, já que a gente tem o PDF, é melhor. Lhe passo tudo que eu puder. Tá? E eu vou te passando as informações também, tá? Tá certo. Uma boa noite, dona Obrigada para vocês, tá? Obrigada, feliz de ver a Natália dando tchau. E obrigada pela oportunidade de vocês fazer eu participar de tudo isso aí, viu? Porque agradeço muito mesmo, tá? Nós é que agradecemos o carinho e a confiança, principalmente, no nosso trabalho. Ai, muito obrigada. Obrigada, Chayana, Vilmar. Obrigada, meus queridos, tá? Tchau. Te amo. Eu também, meu amor. Beijo, meu amorzinho. Beijo, minhas queridas, tá? Tudo de bom. Tchau para vocês. Beijo. Tá. Tchau. Rio Grande, venha nos visitar, tanto aqui no Cassino. Com certeza, com certeza. Tanto no santuário, viu? Seja sempre bem-vinda na nossa casa. Obrigada. E vocês, quando vier a Santa Maria, também, né? Tá certo. Muito obrigada. Tá? Beijão para vocês. Uma boa noite. Boa noite. Chay, muito obrigada mais uma vez. Alô? Não sei se a Rai ainda está aí.